compartilhar desse tempo na presença do Senhor e uns dos outros. É por isso que estamos aqui, para celebrar ao Senhor em família. Então, abrace mesmo, beije, sorria. Como é bom estarmos juntos em família, para cultuar a Deus. Isso é especial, isso é maravilhoso. Depois de dar alguns abraços, eu quero encorajar você, se tiver condições físicas, a colocar-se em pé, né? Depois desses abraços, permaneça em pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Isso mesmo, é para sorrir, é para abraçar. Que bom que estamos aqui para cultuar a Deus. Se você já deu uns 5 abraços, tudo bem, aí você está liberado para abrir a Bíblia no Salmo de número 118. Salmo de número 118. Se você puder ficar em pé, fique. Se não, você pode ficar sentado, não há qualquer problema. Permaneça assentado, mas todos nós reverentemente vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 118, versículos 22, 23 e 24. Salmo 118, versículos 22, 23 e 24. Veja se alguém perto de você não tem Bíblia, e se for o caso, compartilhe a sua, para que mais gente tenha acesso ao texto sagrado. Salmo de número 118, de 22 a 24. Ainda estou ouvindo o barulho de algumas folhinhas, né? Então, vamos aguardar para que todos encontrem o texto sagrado. Salmo 118, de 22 a 24. Vamos ler juntos, seguindo a Nova Tradução na linguagem de hoje? Leiamos então. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isto foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Eis aqui, queridos, a base, a fonte, a origem, a raiz da nossa alegria. A pedra que os construtores rejeitaram, Deus a tornou a mais importante. A pessoa de Jesus Cristo. Sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua encarnação, sua expiação, são a base, a fonte da nossa alegria. Cristo vivo. Isso foi feito por quem, gente? Pelo Senhor. E é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Isso é maravilhoso. Que bênção. Por isso nós nos alegramos. Por isso. Por isso cada dia na presença de Deus é o dia da nossa alegria. Comece dando graças a Deus no seu coração. Agradeça a Deus por Cristo, pela fonte da nossa alegria, pela fonte do nosso louvor. Agradeça a Deus por isso, porque cada dia com Jesus é um dia vitorioso. E hoje para nós, por uma razão muito diferente das razões do mundo, é também, como todos os demais dias do ano, um dia de vitória, de felicidade, de alegria. Não precisamos de máscaras para celebrar. Não precisamos fingir nem enganar. Agradeça ao Senhor no seu coração. Agradeça ao Senhor por essa alegria. Agradeça ao Senhor por essa verdade. Agradeça ao Senhor por Cristo. É a razão da nossa existência. É a razão de estarmos aqui. Ó Senhor, louvado seja o teu nome. Exaltado seja, Senhor. Nós te adoramos e celebramos ao Senhor nesta manhã. Já temos passado aqui um tempo, ó Deus, adorando e intercedendo, um tempo tão precioso e especial. Obrigado, Pai, porque as portas deste auditório estão abertas, e estamos aqui, ó Deus, testemunhando dos teus feitos maravilhosos, de todos eles que são tantos, o supremo e absoluto, a encarnação do teu Filho, sua morte e ressurreição. Ó Deus, obrigado. Muito obrigado por Jesus, sobretudo por Jesus. Teu Filho enche o nosso coração de alegria, uma alegria bem diferente da alegria do mundo, porque é verdadeira, é profunda, é duradoura. Muito obrigado, Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus, que esta verdade eterna e absoluta, mais uma vez, enche o nosso coração de alegria.
porque as circunstâncias que nos cercam podem ser as mais diversas e muitas vezes adversas, mas nenhuma delas é maior do que Cristo. Então, Senhor, nós nos achegamos neste lugar nesta manhã, nos aproximamos uns dos outros em Tua presença. E, Senhor, nesta manhã eu peço em nome de Jesus, abençoa o Teu povo com alegria celestial, porque Tu tens feito coisas maravilhosas neste mundo, sobretudo em Cristo Jesus. Vamos Te celebrar nesta manhã, Te adorar, reconhecer estas maravilhas do Senhor, por Jesus. Amém. Se puder continuar de pé, nós vamos cantar. Se você tem crianças de 3 a 8 anos com você, o Ministério Infantil está funcionando, tá? Para crianças de 3 a 8 anos, você pode ir ao prédio aqui atrás, levar seu sobrinho, seu filho, seu neto, enquanto nós cantamos ainda em pé as maravilhas divinas do Senhor. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graça, seu grande amor nos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Última estrofe. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. Do céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Você pode se assentar, meu irmão. Vamos para a Nilza agora. Então, você precisa participar do encontro de aliança de membresia ou do intensivão de batismo, dias 3 e 4 de março, sábado e domingo, na sede. As inscrições... Seja muito bem-vindo à Primeira Igreja Batista. Seja muito bem-vindo à Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi. Se você nos visita há algum tempo ou já entregou a sua vida para Cristo e agora quer dar mais um passo e fazer parte da nossa família, então você precisa participar do encontro de aliança de membresia ou do intensivão de batismo, dias 3 e 4 de março, sábado e domingo, na sede. As inscrições são gratuitas. Procure a equipe de integração de Colete Vermelho. No dia 5 de março, segunda-feira, às 19h30, vai começar uma nova turma de cura interior. Informações e inscrições na secretaria.
A Paixão de Cristo in Concert. Este é o nome do musical de Páscoa que vamos apresentar no domingo, dia 1º de abril. Sirva em uma das equipes. Teremos apoio de palco, montagem, desmontagem, figurino, cenografia, maquiagem e teatro. Os ensaios começam no dia 18, aos domingos, 11h30 da manhã e segundas às 19h30. Envie o e-mail para camille@pibjc.org ou dê o seu nome na secretaria pelo 3089-7700. De 8 a 10 de junho, no sítio Liberdade do Xuri, em Ponta da Fruta, teremos o Retiro de Juniores. E o Acampa Fora será dia 21 de abril. Dia 18/2 começam as inscrições. Você não pode perder. O grupo da maioridade retorna às atividades no próximo dia 23. Informações com Denise, 999-731882. O Segunda Viva está de volta, no próximo dia 19, às 8 da noite, no Templo 7. Você que é um líder ou responsável por um adolescente, incentive-o a estar conosco. Sexta-feira, dia 23, a partir das 9 da noite, no 4º andar, teremos Imersão, a Vigília da Juventude. Uma noite incrível de adoração, oração e comunhão. Reserve esta data. Atenção, líderes de célula! A nova revista da Ministração das Crianças já está disponível na secretaria. Estes foram os informes da semana. Para outras informações, acompanhe no nosso boletim ou nas redes sociais. Tenha um ótimo culto, um ótimo domingo e uma excelente semana na presença do nosso Senhor Jesus. Participe sempre das programações da igreja. Nós teremos aí a EBD, começando a EBD e EBS, né? Escola Bíblica Dominical e Escola Bíblica de Segunda, né? Que serão dois dias de cursos nós teremos. Então, participe, se inscreva em uma das salas, em uma das opções que você tem nesse semestre para ensino, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, vai ser muito enriquecido com o que o Senhor tem preparado para esse tempo. Quero te convidar a se colocar novamente em pé. Nós estaremos ofertando ao Senhor, nesse momento, os nossos dízimos, e eu também queria que você ofertasse ao Senhor o seu louvor e a sua adoração nessa manhã. Nós vamos bem dizer ao Senhor e entregue também como uma forma de oferta a sua adoração, o seu louvor, a sua expressão com o seu corpo, com a sua voz. Esse é o momento que você pode trazer também isso ao Senhor e dedicar ao Senhor como oferta. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, esse é o nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, mares ao
Feche os seus olhos agora. Comece a agradecer ao Senhor pelas incomparáveis promessas, pelas palavras que Ele tem liberado sobre a sua vida. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias as maravilhas de teu amor. Ele é o consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Sim, Pai, nós queremos permanecer firmados em Ti. Sempre te amaremos, Senhor. Sempre te amaremos com o nosso coração, com toda a nossa força. Queremos te amar, Senhor, cada dia mais e mais e mais e mais. Obrigada, Senhor. A nossa oração nessa manhã é de gratidão ao Senhor. Gratidão por ser o nosso Pai, por ser o nosso conforto, por ser o nosso consolo, por ser o nosso abrigo, por sabermos que podemos realmente firmar os nossos pés na rocha que é o Senhor. Obrigada, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer: para dizer que tu és o Senhor, e o teu reino firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
bondade, fidelidade, tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Senhor, nós queremos atrair esse reino para o nosso meio, esse reino de bondade, esse reino de fidelidade, esse reino de justiça. Venha com o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre nós. Os reinos se abalam, as portas se curvam, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. E o teu reino é firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. E a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adoramos a ti, tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Senhor, queremos atrair o teu reino para o nosso ambiente de trabalho. A gente quer atrair o teu reino, Deus, para a nossa casa. A gente quer atrair o teu reino, Deus, por onde quer que andemos. A gente quer sim, Pai, que seja um lugar de bondade. A gente quer que seja um lugar de fidelidade. A gente quer que seja um lugar onde não há mentira, onde não há engano, Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a atrair o teu reino aonde quer que estivermos. Esse é o desejo do nosso coração, Deus. Nós queremos sim fazer a diferença aonde o Senhor nos colocar. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. E o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Glória a Deus. Você pode se assentar, querido. Eu creio que a gente vai ter um repertório no céu, amém? E eu creio que essa vai ser uma das músicas, né? Não tem nada na Bíblia que fala sobre isso não.
Mas existem algumas músicas que são músicas celestiais, assim, né? São músicas que realmente movem o nosso coração para nós adorarmos a Deus. Amém? Que bom que você está aqui nessa manhã, no final de semana, de feriado, onde toda a cidade está bem vazia. E eu queria compartilhar uma palavra, algo que Deus tem ministrado no meu coração. Queria compartilhar com vocês. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no texto de Mateus 24, versículo 13. Vamos ler na nossa versão e depois gostaria que nós fizéssemos a leitura da projeção. Vamos ler todos juntos na versão que você está abrindo aí, que é na nova tradução da linguagem de hoje, e depois vamos ler juntos numa tradução um pouco diferente. Todos encontraram? Mateus 24, 13. Amém? Então vamos juntos. Mas, mais uma vez. Amém. Vamos ler juntos naquela versão ali, que diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando eu estava pensando e orando ao Senhor, uma palavra que nós poderíamos compartilhar nesses dias, Deus trouxe ao meu coração esse texto. A gente vive dias muito difíceis, dias de relativismo, dias de destruição de valores, dias de destruição dos valores do reino de Deus, da família, de destruição de valores pessoais. E nós sabemos que se a gente começar a parar para pensar um pouco na nossa vida, na nossa caminhada, no pouco ou no longo tempo que cada um de nós tem de vida, a gente percebe que na nossa vida nós temos uma jornada, que é uma caminhada. Seja ela na sua família, seja ela na sua vida profissional, seja ela na sua vida espiritual. Em qualquer caminho que nós estamos numa jornada. Nós podemos estar no início dela, nós podemos estar no meio dela, ou nós podemos estar no final dela. Cada um de nós estamos em uma jornada. E é interessante que quando nós trazemos esse aspecto para a nossa vida espiritual, e esse texto é um texto que fala do sinal, né? Começando lá em Mateus 24, versículo 4, ele fala: os sinais do fim dos tempos. E ele faz uma exortação: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E nesses dias eu tenho sido ministrado por Deus, por diversas vezes, sobre a nossa vida espiritual em um contexto de uma corrida. Numa terça-feira eu ministrei aqui sobre a nossa caminhada espiritual, que nós estamos numa jornada como se fosse uma corrida de bastão, onde nós recebemos o bastão, ou seja, alguém já correu uma corrida para cada um de nós. Se você está inserido em algum lugar, alguém já pagou o preço, alguém já se sacrificou, alguém já correu, e alguém passou o bastão para que você pudesse estar na condição que você está hoje. Seja ela na sua vida financeira, seja ela na sua vida familiar, na sua vida profissional, você está com o bastão em suas mãos. E o seu objetivo é correr melhor para poder passar o bastão e dar melhores condições para quem está à sua frente. Seja ele o seu discípulo, seja ele o seu filho, seja ele quem for. É você correr melhor, dar o seu melhor, para quando você passar o bastão, você dar melhores condições para que essa pessoa possa correr. E quando nós pensamos na nossa vida espiritual, nós pensamos que a corrida,
ela é uma corrida onde cada um de nós fomos inseridos. Jesus, ele nos resgatou, e alguns domingos atrás eu ministrei sobre a graça de Deus sobre nós. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. É um favor imerecido. Nenhum de nós que estamos aqui fizemos nada para merecer. E Jesus, ele nos trouxe para o reino dele, é o que nós acabamos de cantar. Ele nos resgatou e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nós estamos nessa caminhada, nessa jornada. E é interessante que todos nós somos chamados para uma caminhada. Mas alguns se preparam para uma corrida e outros não se preparam tão bem para uma corrida. Onde é que é aqui? Deixa eu ver se vai aqui mais uma vez. Isso. E eu queria falar sobre começando e terminando bem a caminhada espiritual. Nós somos e fomos convidados e estamos nessa caminhada. Eu queria fazer algumas ilustrações sobre a nossa jornada espiritual, para que possa fortalecer a sua fé, possa fortalecer o seu coração. Amém? Amém? Então vamos lá. Vamos lá. Passe para mim, Lu, então. Mais uma? Beleza. E eu queria começar trazendo uma ilustração para você. Na minha vida eu já fiz 2 corridas. Quem conhece aqui as 10 milhas garoto? Né? É uma corrida bem famosa aqui, né? Bem conhecida aqui no estado. Em 2012 eu corri essa corrida e em 2016 eu também corri essa corrida. Mas existem 2 grandes diferenças da minha experiência como corredor nessa etapa. Em 2012, a gente tinha acabado de ganhar a Beatriz, né, meu amor? A gente tinha acabado de ganhar a Beatriz. Então a gente ainda estava num estilo de vida mais tranquilo. Eu estava na academia, estava com alimentação controlada, tinha emagrecido 20 quilos, irmãos. Olha só que bênção. Glória a Deus. Dá glória a Deus por isso, irmão? 20 quilos, sem remédio, sem nada. 20 quilos. Estava lá firme, todo dia, certinho e tal. E essa corrida foi uma corrida muito especial, porque eu comecei essa corrida e terminei essa corrida bem. Terminei bem, né? Não fui em primeiro lugar, não ganhei medalha, né, de pódio. Terminei a corrida com 2 horas e 2 minutos, né? É um tempo bom, né? Não sou Andriele, que termina com 1:28, 1:20, quase junto com os quenianos lá. Mas terminei bem, terminei assim, tranquilo, sem ambulância. Mas em 2016 aconteceu um fato muito interessante. Eu não ia correr, nós íamos correr juntos, eu e o Andriele, o pastor Andriele, né? E por algum motivo lá eu esqueci de fazer a inscrição, não tive condições. E naquele final de semana o pastor Andriele estava pregando aqui. E aí ele falou: Vandinho, eu não vou conseguir correr, vai correr no meu lugar. Só que eu não me preparei. E aí, irmão, você imagina o estrago que foi. Quando eu desci da ponte, eu já estava assim, pedindo ambulância, assim, sabe? Quando você já não aguenta mais, a vista já vai escurecendo. E o pior de tudo, um trajeto. Quando eu achei que eu já estava chegando, tinha mais ou menos uns 3 quilômetros ainda para dar uma volta. E foi aquele estrago. Cãibra, perdi uma unha do pé, enfim. A nossa vida espiritual, queridos, é uma corrida. Nós somos chamados a nos fortalecermos para esta corrida, a nos prepararmos para esta corrida. Eu creio que muitas vezes, quando a gente inicia uma vida espiritual, e ao longo do tempo, porque como é uma preparação, queridos? Uma preparação é você, dia após dia, às vezes repetir as mesmas coisas, às vezes permanecer nos mesmos hábitos, as mesmas práticas. E às vezes você permanecer nisso por um longo tempo, isso pode parecer um pouco
desanimador. Poxa, mas todo dia eu tenho que comer isso aqui? É, esse tipo de alimento, sim. Mas todo dia eu tenho que ler a Bíblia? É. Todo dia eu tenho que orar? É. Todo dia eu tenho que entrar ali no meu quarto de escuta e ter o meu tempo com Deus e permitir que Ele fale ao meu coração e me alimentar e me preparar para essa corrida? É. Às vezes Deus pode te falar poderosamente quando você entra num quarto ali, amém, Deus pode falar e seu coração inundar e você sentir como se tivessem anjos ali no quarto. Uau, Deus pode fazer um carinho desse com você, pode. Mas às vezes Deus pode ficar em silêncio. Às vezes Deus pode ficar em silêncio. Porque a preparação para a caminhada espiritual é uma preparação de perseverança. E o texto que nós lemos aqui, Mateus 24:13 diz: pois aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É uma promessa, queridos. Nós somos chamados a perseverarmos no Senhor. E eu queria trazer alguns exemplos para a gente. Alguns exemplos de pessoas que iniciaram, que foram chamados para uma jornada com o Senhor, pelo próprio Deus. E eu queria dar 4 exemplos. O primeiro exemplo é Salomão. Salomão começou bem e terminou mal. Salomão começou muito bem. E se nós começarmos a analisar, a história de Salomão é contada lá no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 4, versículo 31, diz o seguinte: Salomão era mais sábio do que todos os homens. Pode passar, acho que o texto está... Não, pode deixar. 1 Reis 4:31, você não precisa abrir, só presta atenção no que eu vou ler para você. Salomão era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. 32, compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes, de todos os povos. Vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Quem lê a história de Salomão logo no início fala bem assim: esse é o menininho do papai, é um menino prodígio. É impossível dar alguma coisa errada. Porque Salomão, ele foi um filho de Davi com Batseba, né? Você já sabe muito bem da história. Que ele veio depois da queda deles, num processo de restauração, quando Davi tinha no seu coração o desejo de construir a casa de Deus, o templo, onde Deus habitaria, e Deus falou assim: Davi, suas mãos estão sujas, mas da sua linhagem, da sua geração, eu vou levantar um novo rei, e esse rei vai construir. E Salomão deriva da palavra shalom, que quer dizer paz, ou seja, Salomão reinou num tempo de paz. Ele reinou num tempo de paz. A origem do nome Salomão é Shalom, e Shalom quer dizer paz. Então foi isso. E a palavra de Deus nos diz, logo no início do texto, que Deus apareceu em 1 Reis, que Deus apareceu 2 vezes para Salomão, em sonhos, e falou com ele. Então, queridos, Salomão começou muito bem. Ele esteve com o próprio Deus. O próprio Deus esteve com Salomão. E quando Deus questionou a Salomão o que ele queria, ele pediu sabedoria e Deus deu em abundância. E a fama de Salomão correu por todos os países. Mas a gente continua lendo a história e percebe que Salomão, ele caiu. Salomão, ele não terminou
muito bem, ele terminou mal. E ele terminou mal porque, texto de 1 Reis, capítulo 11, de 1 a 9, vai ser projetado aí. Ele diz, está um pouquinho pequeno, não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou ler. Ora, além da filha de Faraó, que se chamava Anelise, né? Amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de fato todo fiel com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, o seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, o seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moleque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes. Salomão foi alguém que teve experiência com Deus, que olhou face a face com Deus, mas que foi seduzido pelo meio, pelo ambiente, por onde ele estava, pelas escolhas dele. Então nós podemos dizer que Salomão é um exemplo de começar bem e terminar mal. Mas a gente tem mais um exemplo. Acabe. Tem alguns que começam mal e terminam mal. Em 1 Reis também nós temos essa passagem. Acabe foi alguém que também teve a oportunidade de ser exortado pelo Senhor, queridos. O profeta Elias alertou sobre os pecados que ele vinha cometendo, mas mesmo sabendo, tapou seus ouvidos e se casou com Jezabel. E quando Acabe se casou com Jezabel, aí foi de mal a pior. Em 1 Reis 16, 29 diz: Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel no 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele, não, tem uma coisa errada aqui, nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou, levantou um altar a Baal na casa de Baal, edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Começou uma jornada mal e terminou mal. Começou uma caminhada mal e terminou mal. Mas não são nesses pontos que eu queria trazer nessa manhã, que eu queria me fixar.
a palavra de Deus também nos dá alguns exemplos. Passa para a gente. De homens que começaram bem e terminaram bem. E um homem que me motiva muito se chama Daniel. Todos aqui conhecem a história de Daniel. Todos aqui já devem ter lido o livro de Daniel. Mas Daniel, ele também foi iniciado numa jornada. Não sei se eu poderia fazer comparações de épocas e textos, mas talvez a época, a situação e o contexto de Daniel foram épocas mais desafiadoras que nós podemos ler na Bíblia. Daniel foi considerado um homem do início ao final da sua vida. Toda a história que nós lemos de Daniel, ele permaneceu do início ao fim da sua vida. Ele sempre ficou firme. E a firmeza de Daniel foi baseada num relacionamento profundo com Deus. Num relacionamento profundo com Deus. Daniel foi preso por Nabucodonosor de Israel para a Babilônia. Daniel teve perdas, perdeu sua nacionalidade, gente. Perdeu a sua bandeira. Foi arrancado da sua pátria, foi arrancado da sua família, foi arrancado dos seus pais, dos seus amigos, dos seus familiares, foi agredido, foi violentado nos seus direitos sagrados, na sua fé. Perdeu a liberdade. Daniel teve o nome dele trocado, gente. Daniel significa Deus é o meu juiz. Olha só. Tem algum Daniel aqui nessa manhã? Daniel significa Deus é o meu juiz. Só que quando ele foi levado, trocaram o nome dele para Beltesazar, que significa Bel proteja o rei. Trocaram o nome de Daniel. Porém, não a sua identidade em Deus. Pois ele sabia quem ele era. Uau! Isso para mim, queridos, é forte demais, não sei para você. Mas talvez qualquer um de nós aqui, se fôssemos levados ao extremo como Daniel foi. Ele foi levado, foi arrancado, teve o seu nome alterado, a sua cultura, os seus valores, foi levado para um povo estrangeiro. E mesmo assim, teve o nome dele, gente. O nome dele, que é algo... Quem aqui pensa que, né, você viveu a vida toda e você vai ter o seu nome trocado, a sua identidade. E Daniel permaneceu. No meio de uma cultura sem Deus, sem absolutos morais, Daniel não se corrompeu. Ele foi levado para a Babilônia, uma terra eivada de idolatria. Mas mesmo na cidade das liberdades, Daniel permaneceu. Daniel foi um jovem diferente. E se a gente começar a pensar ali, Daniel, ele foi apresentado a todos os banquetes, em plena liberdade, e ele poderia ter todas as justificativas para ele poder desfrutar daquilo ali, sim? Poderia? Ele poderia. Ele estava ali como prisioneiro, como escravo, tendo um outro senhor sobre a vida dele, um outro senhor legal, e ele poderia. E depois ele poderia falar assim, gente, poxa, eu sabia que eu não podia comer disso daqui, eu sabia que eu não podia, mas né, o ambiente aqui me pressionou, né, e eu estava aqui, não tinha mais o que comer. Ele poderia levantar uma série de justificativas, queridos, para ele não permanecer naquilo que tinha sido semeado no coração dele. E quando eu leio esse texto, é um confronto para mim primeiro, porque todos nós aqui somos inseridos em um contexto onde nós somos confrontados dos nossos valores, da nossa fé, daquilo que nós cremos, das vezes daquilo que nós sabemos que é verdade. Talvez não seja verdade na minha vida, mas eu sei o que é certo. E quando a gente está naquele contexto, você passa a ser questionado, a ser inserido, e você pode apresentar uma série de justificativas dizendo, eu faço isso porque o ambiente pede, porque eu preciso ser aceito pelas pessoas.
Mas Daniel, a palavra de Deus nos diz que Daniel arriscou a própria vida. Daniel arriscou a própria vida. E estudando sobre a vida de Daniel, eu fiquei mais admirado ainda, Naldo, quando eu comecei a saber algumas coisas. Daniel foi levado para a Babilônia, queridos, com 14 anos de idade. Davi, você tem quantos anos? Talvez seja o mais novo aqui. Não, Pedro. Quantos anos você tem, Pedro? 11. Daniel foi levado para a Babilônia com 14 anos de idade. E com 82 anos de idade, ele ainda era uma liderança forte na Babilônia. Daniel permaneceu 68 anos, queridos. 68 anos. E esse dado é muito importante, porque quando nós não aprofundamos, porque quando você pega o livro, o texto de Daniel são alguns capítulos, e você acha que a história corre naquele tempo, né? Foi muito curtinho, né? Ah, Daniel, aconteceu isso, foi levado, Paraná, Cova dos Leões, Paraná. Você acha que foi um dia depois, uma semana depois e tal? Não. Foram 68 anos. E para que Daniel chegasse até 82, sendo reconhecido, quase 3 gerações se passaram, e ele continuou sendo reconhecido como uma liderança, como alguém que as pessoas poderiam olhar e falar assim, esse é um homem de Deus, esse é um homem de Deus. Daniel permaneceu firme nas suas práticas espirituais, orando, sendo um testemunho de Deus. E eu creio que Daniel possa ter vivido alguns momentos de muita presença de Deus, né? A gente fala hoje em dia de muito sentir, né? Não estou sentindo, não estou. Isso para mim dá um horroriza, né? Porque se você não estiver sentindo que você deve ler a Bíblia, você não vai ler. Se você não estiver sentindo que você não deve ler a Bíblia, você não deve orar, você não vai orar. A Bíblia não nos dá nenhuma base para isso, queridos. Eu imagino que Daniel deva ter sentido isso, né? Alguns dias ele não deve ter sentido vontade de orar, mas ele foi orar, de estar com Deus, mas ele foi estar com Deus. A Babilônia caiu, mas Daniel continuou de pé. Amém? A Babilônia caiu. A Babilônia caiu. E Daniel continuou de pé. Eu não sei qual é o contexto que você vive, quais são os desafios que você tem vivido. Eu tenho os meus desafios de permanecer firme nos valores que eu sei que são eternos, que eu sei que são verdadeiros. Eu tenho os meus desafios e você certamente tem os seus. Mas eu queria te trazer uma palavra de Deus sobre a sua vida. Não tenha medo, permaneça, porque a Babilônia vai cair e você vai permanecer no nome de Jesus. Amém? A Babilônia cai, mas Deus nos sustenta. Deus nos mantém. Mas talvez você tenha falado assim, Vandinho, eu não comecei muito bem. Eu estou mais ou menos. Mas a Bíblia também dá exemplos para a gente, de homens e mulheres. E Paulo começou mal. Hoje, boa parte do Novo Testamento, tudo aquilo que nós lemos do Novo Testamento, foi escrito por Paulo, por este homem de Deus. Mas Atos 22:20 diz que quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. E quando você olha lá no início do livro de Atos, se eu não me engano, no capítulo 8, quando fala da morte de Estevão, você percebe que enquanto Estevão era apedrejado, Paulo consentia e segurava a capa daqueles que estavam apedrejando Estevão. Paulo era um perseguidor de igreja. Paulo era um homem
com destino a perseguir a igreja, para acabar com a igreja. Esse era o objetivo de Paulo. E no caminho da estrada de Damasco, indo perseguir os cristãos, Paulo ele tem um encontro com o próprio Deus. E naquele contexto, a vida dele é transformada. Talvez a história de Paulo seja a nossa história. Talvez seja a história é a minha história certamente, e seja a história da grande maioria aqui. Pessoas que não começaram muito bem. Mas que Deus quer que terminemos muito bem a nossa corrida. A gente percebe que Paulo, quando ele teve esse encontro com Deus, quando ele teve o encontro real com Deus, toda a estrutura de valores, toda a estrutura daquilo que ele achava, daquilo que ele sentia, daquilo que ele pensava, e Paulo era alguém muito inteligente. A Bíblia ela dá essa referência de que ele era conhecedor das Escrituras, conhecedor das leis, mas Paulo se rendeu a uma nova verdade sobre a vida dele. E Paulo começou a viver a simplicidade do Evangelho. E a palavra de Deus, lá em 2 Timóteo 4,7, quando Paulo está escrevendo para um dos discípulos dele, ele pode, certamente, escrever isso com muita autoridade. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aleluia! Quem não quer escrito isso na sua lápide lá, gente? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo não abriu mão. Paulo não abriu mão. Paulo perdeu a condição social dele, perdeu a condição financeira dele, perdeu o status que ele tinha na sociedade, perdeu uma série de regalias que ele tinha, passou a se sustentar, passou a viver uma vida que todo mundo fala assim, caramba, que doideira esse cara está fazendo. Ele está abrindo mão de tudo isso, em troca de quê? Em troca de quê? Paulo certamente está incluído ali no texto de Hebreus, quando nós lemos a galeria dos heróis da fé. Quando nós vemos as características de quem são os heróis da fé, Paulo está lá. Foram homens que permaneceram. E eu queria, passa para a gente, quando nós pensamos nesses nomes, nesses heróis na fé, e essa palavra é uma palavra que me constrange muito, essa frase, eles tinham sido conquistados por Deus, que nada menos do que o céu poderia satisfazê-los, aleluia. Eles tinham sido conquistados por Deus, que nada menos do que o céu poderia satisfazê-los. Eu não sei você, querido, mas é impossível a gente compreender a mensagem da cruz, a mensagem da cruz de Jesus, e permanecermos do mesmo jeito. É impossível. Talvez você não tenha entendido, mas se você entender o que aconteceu ali na cruz, por mim e por você, é impossível permanecermos do mesmo jeito. E a nossa jornada espiritual, de permanecermos, é de sermos conquistados por Deus.
quando eu sou conquistado por Deus, quando eu entendo que nada mais nesse mundo tem razão, nada nesse mundo tem razão, nada nesse mundo é maior do que a minha consagração ao meu Deus, em fazer a vontade dEle, queridos. E muitas vezes, fazer a vontade do nosso Deus, nessa nossa corrida, nessa nossa caminhada, é nós fazermos coisas muito simples. Coisas muito simples. E a simplicidade do Evangelho. Talvez você esteja na caminhada com o Senhor há pouco tempo, há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Talvez você já esteja aqui há 30 anos, 40 anos, 50 anos. Assim como Daniel, foram 68. E o que o Senhor quer que você faça é, continue a correr. Continue a correr. Continue buscando, continue crescendo, continue perseverando, continue se alimentando da palavra. Continue, persevere. Persevere. Porque a palavra nos diz que aquele que perseverar até o fim, Elvis, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Eu queria fechar. John Piper, ele diz que, assim, esta é a verdadeira fé salvífica. Ver as promessas de Deus à distância e experimentar uma mudança de valores, de forma que você deseja e buscar as promessas acima, ao invés do que o mundo tem para oferecer. Assim, esta é a fé. Esta é a verdadeira fé salvífica. Ver as promessas de Deus à distância. Experimentar uma mudança de valores. Quais são os valores que Deus deseja mudar em sua vida nessa manhã? O que você entende? Que você fala assim, Deus, eu comecei... Pode passar o próximo slide? Deus, eu não comecei muito bem. Eu comecei mal minha caminhada, mas eu sei que o teu propósito é que eu termine muito bem. Começando e terminando bem a caminhada. Mesmo se você começou mal, começou bem, está bem ou está mal, eu não quero saber qual é a sua situação nessa manhã. Mas eu quero te dar um recado, que o propósito de Deus é que você permaneça e termine bem a sua jornada, a sua caminhada espiritual. Aleluia! Nós não estamos no tempo de esmorecer, sabe? De parar no meio do caminho, de começar a se lamentar. O que o Senhor quer fazer conosco é nos levantar, nos reerguer, é nos trazer esses exemplos de homens e mulheres. Começaram mal, terminaram mal, começaram bem, terminaram bem, enfim. Mas é para te dar essa palavra, querido. Eu não sei como é que você está hoje. Não sei se você já está meio desanimado, você fala, meu irmão. Ô, Vandinho, tem 20 anos que eu oro pelo meu marido, para ele se converter. Tem 15 anos que eu oro pelo meu filho. Eu estou meio desanimado, porque todo dia é a mesma oração. Todo dia é a mesma oração, e às vezes eu ouço Deus, às vezes bate uma brisa, eu sinto que é Deus falando comigo, mas às vezes não. O Senhor quer te dizer, permaneça. 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 Porque a palavra de Deus, ela não falha. E as promessas do Senhor para nós, são de que a Babilônia cai, mas Ele te sustenta. A Babilônia cai. Mas quando você permanece nos valores, naquilo que Deus tem, no final da jornada, você vai poder celebrar isso com o próprio Deus. Queria orar. Queria que você baixasse sua cabeça por alguns minutos. Que você apresentasse sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei quais dias você tem vivido.
se são dias bons ou se são dias maus. Se você está bem na sua caminhada espiritual, o que tem te pressionado? O que tem te afrontado? O que tem afrontado a sua fé? Mas hoje o Senhor traz uma palavra de esperança para o seu coração, uma palavra de renovo, para você respirar e falar: Senhor, eu vou permanecer, eu vou continuar, eu não vou desanimar da caminhada, porque eu sei que o Senhor está comigo. Baixe sua cabeça e ore ao Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui. Nós vamos concordar com aquilo que você tem orado. Presente ao Senhor o seu coração, as suas necessidades, a sua vida. Deus, obrigado. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Jesus, porque ali na cruz aconteceu a maior história de amor que a humanidade já conhece. Do verdadeiro amor, o amor incondicional. Deus, onde o Senhor enviou Jesus para morrer por cada um de nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós não queremos ler esta história, Pai, e entender apenas como um fato passado, por algo que já passou, Jesus. Mas, ó Deus, ali, Deus, conta a história do seu amor por cada um de nós. Obrigado, Jesus, porque fomos resgatados pelo teu amor, Jesus. Nós não tínhamos mérito nenhum nisso, Deus. Nós não fizemos nada para merecer, Senhor, mas o Senhor nos comprou com sangue precioso. Ó Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos coloca nesta caminhada espiritual. Mas, ó Deus, o Senhor não nos desampara, Jesus. O Senhor nos prometeu que enviaria o Consolador. E obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela sua companhia. Obrigado porque você fala conosco. Obrigado porque você nos exorta. Porque você nos corrige. Porque você nos leva para o caminho correto novamente. Deus, eu oro pela tua igreja aqui neste lugar. Tantos irmãos, Deus, que estão aqui, que já estão numa jornada há tantos anos, ó Deus, tantos anos. Pai, eu peço que o Senhor possa trazer um ânimo novo, um ânimo dobrado nesta manhã, Deus. Ó Deus, aqueles que começaram bem, Jesus, glória a Deus por isso, glória a Deus. Eu peço que o Senhor, ó Deus, possa fortalecê-los a continuarem sendo exemplos na fé, exemplos de perseverança, exemplos, ó Deus, de que não vão desanimar, exemplos, ó Deus, que continuarão a correr a corrida que foi proposta para cada um deles, ó Pai. Ó Deus, eu oro pelos meus irmãos, ó Deus, que estão aqui nesta manhã, Deus, que estão precisando de um ânimo novo, que estão desanimados, que estão esmorecidos na fé, Senhor. Pai, renova a esperança nos nossos corações. Renova a esperança em seus corações, ó Pai, no nome de Jesus. Pai, porque só o Senhor pode nos dar essa esperança, Senhor. Só o Senhor pode nos dar este renovo, este ânimo. Pai, eu te peço isso, por favor, Deus. Pai, aqueles que estão parados pelo meio do caminho, aqueles que estão desanimados, aqueles que já não querem mais, ó Deus, ter um tempo de comunhão com o Senhor, de busca, de santificação, de consagração.
ó Deus, que colocaram a vida espiritual no piloto automático, ó Pai, renova, Pai, renova a fé, renova a busca, Deus, para que aquele momento, ó Deus, de parar e de ler a Bíblia, de orar, ó Deus, de falar com o Senhor, volte a se tornar precioso, Jesus, volte a se tornar, ó Deus, o melhor tempo do dia, Senhor. Leva-nos ao primeiro amor, Jesus, leva-nos. Deus, e a minha oração, Pai, é de que cada pessoa, de que cada irmão, realmente, ó Deus, possa terminar a sua jornada, Deus, quando o Senhor entender para cada um de nós, e possa com fé, poder declarar que combateu o bom combate, guardou a carreira e conservou a sua fé, para que o teu nome, Deus, seja glorificado em todas as coisas, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Salvador, e o Senhor é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a exaltação, Pai. E que o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador, e que a graça de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ali na cruz por cada um de nós, e que as doces, suaves consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada pessoa aqui neste lugar, com cada família aqui representada, e com o povo de Deus espalhado por toda a terra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o seu domingo. Tenha um domingo de paz, um domingo de bênçãos. E a gente se encontra mais tarde, às 18 horas, para o nosso culto no Centro de Celebrações. Amém? Deus te abençoe.